Olá, bem-vindos à comunidade Novo Tempo Fortaleza. Fazemos parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse é um lugar para se conectar com Deus e servir ao próximo. Nossos encontros são experiências reais com Cristo e sua verdade, onde buscamos ser cada dia mais parecidos com aquele que nos criou. Quer ficar por dentro dos nossos projetos e não perder nada, nenhum evento, nenhuma mensagem? Segue a gente no Instagram e se inscreve no nosso canal no YouTube. Fica aí, que a nossa programação começa em instantes. E lembre-se, Somos porque Ele é. Bom dia, tudo bem contigo? Vamos fazer uma oração antes da gente abrir a palavra de Deus, antes da gente começar a nossa reflexão aqui hoje? Então, do jeito que você está, fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Salvador. Querido Deus que estás nos céus, a gente está aqui agora, Senhor, na Tua presença, em primeiro lugar te agradecendo. Te agradecendo pela oportunidade que a gente tem de estudar a Tua palavra juntos. Te agradecendo por esse louvor maravilhoso e agora te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar os nossos corações para receber a Tua mensagem. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de começar a nossa reflexão, eu quero te dizer o seguinte. Se você que está assistindo esse vídeo, se você que está aqui agora acompanhando a nossa live ao vivo, se você está afastado de Deus, ou se você conhece alguém que está afastado de Deus, eu quero te deixar uma promessa. Deus vai te pegar. Deus vai pegar essa pessoa. Amém? Bom, eu quero começar com uma pergunta que a gente fez nos stories essa semana do nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, siga lá, @Comunidade Novo Tempo Fortaleza. A gente fez a seguinte pergunta, e é o título dessa mensagem. O que você faria se você pudesse viajar no tempo? Se você pudesse voltar alguns anos e dar um recado para você mesmo, ou então avançar no futuro, sei lá, vou avançar até quando não tem mais pandemia, quando acabou a pandemia, ou se você pudesse voltar e corrigir alguma coisa do passado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria para 2014, falaria com o Filipão. Filipão, escala 3 volantes, irmão. Escala 3 volantes, que a Alemanha é isso tudo sim, né? Quando fizerem 2 gols, recua todo mundo, vamos perder de 2-0, vamos evitar o vexame, vamos evitar o 7-1. Eu não sei qual seria a tua resposta, mas talvez alguém possa dizer assim, e seria uma resposta brilhante, né? Não, se você não voltem para 2020, lá deu ruim, né? Não vai para lá. Quando a gente fala de viagem no tempo, normalmente a gente pode cair no erro de pensar que isso tudo é ficção científica, que isso é coisa do filme, isso é coisa de Hollywood e tal. Mas você sabia que a ciência considera a viagem no tempo como algo real e possível? Se a gente levar em consideração as teorias dos... Eu quero dar uma pausa aqui primeiro e deixar claro que eu sou treinador de futebol e às vezes me arrisco como missionário. Então, o meu nicho de conhecimento, o meu âmbito de conhecimento aqui não abrange a física quântica, as teorias físicas, certo? Mesmo eu sendo um aficionado por viagem no tempo, gosto muito de filmes, gosto muito de séries que abordam esse tema, eu não tenho conhecimento teórico sobre isso. Vou me aventurar aqui, por favor, já peço perdão a vocês se eu falar alguma heresia a respeito de teoria científica sobre a viagem no tempo. Também não vou me aprofundar nisso, tá? Mas se você levar em consideração a opinião dos 2 principais físicos, talvez os 2 homens mais inteligentes que já passaram aqui na Terra, tanto Albert Einstein como Stephen Hawking, os 2 consideram a viagem no tempo como sendo algo que possa acontecer, como sendo algo que talvez seja possível. Aí, através do buraco negro, buraco de minhoca, ponte de Eisenhower, enfim, tem umas teorias aí, eu não entendo muito bem delas, mas eu entendo que para eles é possível que ela aconteça. A viagem no tempo seria só uma questão de tempo. E aí, só que, para a teoria científica, a viagem no tempo ela só é possível para o futuro, certo? Mesmo acreditando que a viagem no tempo não seja apenas uma teoria científica, não passe apenas de ficção, ela só seria possível para o futuro. Seria possível você avançar no tempo, voltar no tempo, ir para o passado, isso seria impossível. Seria impossível por vários paradoxos, e paradoxos, não sei se você sabe, você está familiarizado com essa palavra, é um problema que não tem solução. Por exemplo, se a gente pensar em alguns motivos de por que a viagem no tempo para o passado não é possível. Por exemplo, porque quando a gente volta no tempo para o passado para corrigir algo ou para fazer algo, o motivo ou a motivação que nos faz voltar para o passado, ele tem que sempre continuar existindo. Eu quero voltar no tempo para corrigir o jogo para o Brasil não perder de 7-1. Só que no momento em que eu decido voltar, eu não vou conseguir evitar que o Brasil não perca de 7-1, porque a motivação que me leva a voltar no tempo, ela tem que sempre continuar existindo. Além do tempo, continua sempre imutável. Então, voltar no tempo para mudar alguma coisa não seria possível. Outro exemplo, a gente pode pegar o paradoxo do avô. Digamos que eu não gosto do meu avô, eu queira matar meu avô quando ele ainda é criança. E eu quero deixar claro que isso não é verdade. Vô, eu sei que você está assistindo essa live agora, eu te amo, seu lindo. Certo? Mas digamos que eu quero voltar no tempo
e matar meu avô, quando ele ainda era criança. Todas as minhas tentativas de matar o meu avô serão frustradas. Porque o meu avô, ele precisa envelhecer, precisa conhecer a minha avó, precisa coabitar com ela, daí, né, gerar minha mãe precisa conhecer meu pai e coabitar com ele, e aí dessa coabitação eu nascer. Então, todas as tentativas de matar meu avô serão frustradas, porque é impossível eu matar meu avô, eu que vou ser neto dele. A viagem no tempo parece é quase que uma viagem mesmo na nossa mente, se a gente continuar pensando por isso aí. Mas você sabia que a Bíblia fala sobre viagem no tempo? A Bíblia relata pelo menos uma viagem no tempo aqui comprovada. A gente tem outras que a gente pode supor, que a gente pode teorizar. Por exemplo, quando Deus para o sol sobre Josué, lá na batalha do povo. Essa história está em Josué, capítulo 10, né? Se o sol parou, o tempo foi modificado, ou seja, houve uma viagem no tempo aí. Ou eles estavam na briga ali, todo mundo na velocidade da luz, igual o Flash, ou algum milagre relacionado a isso aconteceu. Mas existe uma passagem, uma história na Bíblia que a gente tem comprovadamente uma viagem no tempo. E eu quero te convidar a ler essa passagem junto comigo. Então pega a tua Bíblia, se você está assistindo no celular, não sai do aplicativo do YouTube. A gente vai colocar o versículo aqui embaixo para você acompanhar junto com a gente. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. E para mim, esse aqui é disparado o maior milagre que já aconteceu na Bíblia, a maior demonstração de poder, a maior ação sobrenatural. Não tem para a travessia do Mar Vermelho, não tem para ressuscitar Lázaro, não tem para Jesus, a própria ressurreição dele, não tem para a transformação da água em vinho. Peraí, transformação da água em vinho não é um milagre assim, né? Muito poderoso. Que não é, cara. Já parou para pensar no quanto de transformação de matéria que aconteceu ali? É um milagre muito poderoso. Mas esse daqui, com certeza, foi o maior de todos. Então, abre a tua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, na versão que a gente está lendo aqui juntos, é a NVI. E está escrito assim, ó: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer e não se recuperará. Imagina aí, tu recebendo essa visita de um profeta de Deus, ou seja, um homem que a palavra dele tem total confiança. Tu acabou de adoecer, pegou Covid, o cara chega, olha, coloca tudo em ordem, certo? Paga as tuas contas aí, não faz mais nenhum empréstimo, porque tu vai papocar. Tua hora chegou, não tem jeito. E é óbvio que o rei Ezequias, que era um rei temente a Deus, um dos poucos que se salvavam naquela época, ele fica triste com isso. Na continuação da história, você fica aí para você ler em casa, 2 Reis, capítulo 20, ele fica triste com isso, ele ele chora e ele pede para Deus: Senhor, mas eu não fui tão temente a ti, não fiz tudo o que tu me pediu, eu não quero morrer, eu não quero partir dessa para uma melhor, eu não quero mais estar entre nós. E aí, Deus se compadece de Ezequias e manda o profeta Isaías voltar. O profeta Isaías volta e Deus manda uma mensagem através do profeta Isaías, e a mensagem é o seguinte: Ezequias, tu vai se curar, beleza? Aqui a 3 dias tu vai estar tão bom que tu vai para a igreja, tu vai congregar com os irmãos lá na comunidade Novo Tempo, na tua comunidade. Tu vai ficar bom, fica tranquilo. E Ezequias fica receoso, e aí a gente vai para o versículo 9. Renan, coloca na tela aí para a gente 2 Reis, versículo 9, capítulo 20, versículo 9. É no versículo 8, né? No versículo 8 ele fala assim, olha, como é que eu faço para acreditar? Porque o Isaías falou para ele que ele não só ia se curar, mas que ele ia viver pelo menos mais 15 anos. 15 anos garantido. Deus ia dar 15 anos de vida para ele. Ou seja, ele tinha mais 15 anos aí para viver tranquilo, sabendo o que ia acontecer na vida dele. E aí ele quer um sinal, ele quer acreditar, certo? Como é que eu vou ter certeza de que daqui a 3 dias eu vou estar curado, que eu vou realmente ir para o templo, que eu vou ganhar esses 15 dias aí? Aí Isaías lança a braba, né? Fala assim, beleza, tu quer qual sinal? Tu quer que a sombra avance 10 graus ou quer que a sombra volte 10 graus? E aí eu preciso que você contextualize o que está acontecendo aqui. Hoje a gente tem relógio, hoje a gente tem o aplicativo do relógio, mas para eles, a maneira como eles mediam o tempo era aquele relógio de sol. Você já viu isso na escola alguma vez? Ou seja, a sombra é o posicionamento do sol, ou seja, a passagem do tempo deles era controlada pelas sombras. E quando ele fala assim, tu quer que a sombra avance 10 graus, ou ela volte 10 graus, se você quer que Deus avance o tempo, ou que Deus volte o tempo. Quer viajar no tempo, todo mundo aqui junto para o futuro, ou todo mundo aqui junto para o passado? E Ezequias, ele é desafiador, ele é ousado, ele fala logo assim, não, avançar, passar o tempo é natural, se eu não fizer nada agora, o tempo vai passar, daqui a pouquinho vai passar esses 10 graus aí. Se a gente fizer uma conversão, 10 graus do relógio do sol seriam 40 minutos, né?
Daqui a pouquinho passa, 40 minutos é nada, 40 minutos é um episódio, 2 episódios de Friends, no instante termina. Eu quero voltar no tempo, eu quero que você volte 10 graus aí. Mas aí você fala, não, beleza, Deus é Deus, meu amigo, ele vai voltar. E aí no versículo 9, versículo 10, 9 ele faz o desafio, 10 Isaías aceita o desafio, e no versículo 11 a gente tem a comprovação de que o profeta Isaías faz oração e a história da humanidade está hoje atrasada 40 minutos. É ou não é o maior poder? É ou não é uma comprovação da... E existem umas teorias aí loucas na internet, se você for pesquisar, tem uma galera que fala que existe uma comprovação e tal. Eu não vou por esse lado, eu vou para o lado de assim, ó, eu, você, todos nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, vamos para o céu e a gente pergunta para ele como foi essa história, beleza? Sem teoria maluca. Aqui a gente tem comprovadamente uma viagem no tempo. Certo, e aí voltando para aquilo que a gente conversou no começo, se você pudesse voltar no tempo para dar um recado talvez para você mesmo, para mudar alguma coisa, o que você faria? Eu queria muito que pegar essa reflexão, pegar essa parte aqui da nossa viagem juntos aqui sobre a viagem no tempo, eu queria que você imaginasse o seguinte, se você chegasse para você mesmo há, sei lá, 5 anos atrás ou 10 anos atrás, não sei quanto tempo que você queria corrigir algo, e você, vamos ignorar aqui, vamos fingir que os paradoxos, né, não existem, que é possível uma viagem no tempo para o passado, e você pudesse dar um recado para você mesmo. Que recado seria esse? Eu chegaria e falaria assim, olha, larga aquele embuste, tu não vai casar com isso, é perda de tempo. Ou então, sai logo desse emprego, ou essa tua carreira aí que tu quer não serve de nada, estuda mais, larga o celular, sei lá. Não sei qual seria o recado que tu daria. Mas te conhecendo, sabendo como você era, há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, não sei quanto tempo, te conhecendo, você acha que você se escutaria? Você se daria razão para você mesmo? Parece meio louco, né? Perguntar isso. Mas você acha que você escutaria? Com a cabeça que você tinha naquela época, se aparecesse uma pessoa dizendo ser você no futuro, provavelmente a feição seria muito parecida, se você não fez uma harmonização facial nem nada do tipo. Você acreditaria? Você daria ouvidos para você mesmo? Provavelmente não, né? Provavelmente não. Eu teria muita dificuldade, porque o que eu pensava naquela época, o que eu achava que era a certeza da minha vida, o que eu achava que eu queria era aquilo, e hoje já não é mais. E a gente tem muita dificuldade de ouvir isso. E às vezes a gente tem muita dificuldade de escutar as pessoas que são mais velhas do que nós, né? Se a gente fizer esse exercício aqui, essa brincadeira, essa reflexão, a gente tem muita dificuldade de, nesse caso, de nos escutar, quanto mais uma terceira pessoa que não viveu o que a gente viveu, que não sabe o que a gente pensa, que não sabe o que a gente sente. Ainda mais se nessa volta no tempo a gente volta para encontrar com nós mesmos quando a gente era adolescente, né? Porque quando a gente é adolescente, meu Deus, a gente acha que sabe de tudo. Pega essa reflexão que a gente fez agora sobre viagem no tempo e guarda. Pega isso aí e guarda na tua mente, porque vai ser muito importante para a real reflexão que eu quero fazer junto com você aqui nessa manhã. Eu queria te perguntar o seguinte, você já pensou em sair da igreja? Você já pensou em algum momento, e eu sei que meu amigo Christian, meu amigo Tiago agora que estão acompanhando essa live, a criança interior de você está se coçando agora para dizer assim, claro que eu já pensei em sair da igreja. Quando acaba o culto, eu quero ir para casa, eu quero sair da igreja. Eu não estou falando, né, dessa forma literal de sair da igreja, estou falando de abandonar a comunidade, não fazer mais parte. Você já pensou em fazer isso? Ou você já fez isso, ou isso já aconteceu com você? Eu quero te deixar claro que, para mim, sim, eu já passei por isso. Mas daqui a pouco a gente conta essa história. Eu quero que você saiba que isso não é uma realidade só sua. Isso não é algo exclusivo seu. Existe uma pesquisa do Instituto Barnard de Estatística. Essa pesquisa é de 2010 e eles refizeram ela em 2012. E a estatística deu praticamente a mesma. E a estatística diz o seguinte, 60%, pesquisa aí no Google, tá? Agora não, continua aqui, depois você pesquisa lá no Google. 60% dos jovens que foram criados na igreja vão sair da igreja quando terminarem ou o ensino médio ou a faculdade. 60%. É um número absurdo. Se você imaginar que de 10 jovens que foram criados no caminho do Senhor, que foram educados, talvez nascidos na igreja ou não nascidos na igreja, mas que foram educados no mundo cristão, no âmbito cristão, onde desses 10 jovens, só 4 vão permanecer firmes na fé. Os outros 6 vão sair. Não sei se você, como eu, quando olha para essa estatística, se pergunta logo por quê? Por que isso acontece? Por que esse jovem sai? Se ele foi educado nos caminhos do Senhor, cadê a promessa de que, né, educa teu filho no caminho do Senhor, que, né, quando ele for mais velho não vai se desviar dele? Cadê isso? Bom, para responder essa pergunta, eu li um livro chamado O Caminho de Volta. E fica a indicação para você aqui,
não é o Fica Dica, que acontece todas as quartas-feiras no nosso Instagram, mas eu quero aproveitar para já dar outra dica para você. O livro Caminho de Volta, ele é do pastor Barry Gaine, ele é um livro que foi escrito em inglês e traduzido para português pela Casa Publicadora Brasileira. Ele é um pastor que ele dedicou 10 anos do ministério dele, para tentar solucionar essa pergunta de por que o jovem sai da igreja, e ele tenta trazer também ali algumas soluções. Então, durante muito tempo, essa pesquisa ele faz de cunho pessoal, ele faz nos Estados Unidos, nas igrejas onde ele passa, nos distritos onde ele trabalha. Ele vai a fundo nisso. E aí ele consegue classificar os motivos em 2 grandes grupos, né? Um grupo que é o real motivo, que é aquele que ele entende depois de conhecer a realidade daquela pessoa, do jovem, e outro grupo que seria o que o jovem fala para ele. Eu estou falando dessa reflexão e aqui os dados que a gente tem são relacionados a jovens. Mas se você não se encaixa ou você não se vê como jovem, mas talvez alguns desses motivos sejam um motivo que te afastou alguma vez da igreja, te afastou alguma vez da comunidade. Eu quero que você reflita junto comigo nisso. No grupo dos motivos, onde são os motivos, como diria minha amiga Paulinha, real oficial, que são os motivos que realmente fizeram essas pessoas se afastarem da igreja, ele classifica esses motivos como, dentro desses motivos, tem 2. Um é o contato e o relacionamento que eles tiveram com os pais. A gente não vai falar sobre isso hoje, mas fica aqui, quem sabe, a oportunidade de um dia a gente conversar sobre isso. Eu não sou pai, então não tenho muita propriedade para falar desse assunto, e nem espero ser, amém? Quer dizer, não tão cedo, quero ser pai, mas não tão cedo. E o outro grande motivo é o relacionamento com as pessoas da igreja. E aí eu sei, e é como eu falei, você seja jovem, não seja jovem, provavelmente o relacionamento com as pessoas da igreja, com as outras pessoas, com a liderança, provavelmente isso te afastou. O outro grande grupo de motivos, que é os motivos em que os jovens deram para eles, o que foi externalizado pelos jovens, o que os jovens chegaram a falar para ele, confiaram em falar para ele, dentro desse grande grupo, ele diz que, na verdade, também são só são 2 grandes áreas. A primeira área, relacionamento, ou seja, está tanto nos motivos reais, como nos motivos que eles deram. E a segunda parte é que os cultos não eram atrativos, que os cultos não eram para eles, que os cultos eram chatos, que os cultos eram entediantes, que as programações da igreja não eram feitas para eles. E, de certa forma, eles têm razão, né? O culto não é feito para ninguém, o culto é feito para Deus. Amém? Mas, se você pensa isso, se você passou por isso, e eu já passei por isso, de olhar para o culto da tua comunidade, olhar para o culto da tua igreja e ficar incomodado, cristão, se converta, não seja do mimimi, não seja da turma do reclama. Você pode ser o agente de mudança, você pode se oferecer, você pode chegar para a liderança da tua comunidade, da liderança da tua igreja e dizer, olha, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero tornar o culto mais atrativo para os jovens, enfim. E eu quero deixar claro, e isso é muito importante, que a igreja ela não pode ser uma igreja, um local de adoração somente para os jovens. Nem somente para os adultos, nem somente para os idosos, nem somente para as crianças. Fazer uma igreja só jovem, uma igreja só velha, isso é antibíblico, isso é anti a vontade de Deus e isso, desculpa aqui a força da palavra, é uma burrice. Você precisa entender que dentro hoje da comunidade cristã, dentro da igreja, seja qual for a tua denominação, adventista, batista, não sei qual é a tua denominação, mas dentro de todas as comunidades cristãs existe hoje o chamado conflito de geração. Lembra daquela história que a gente acabou de recapitular, do exercício que a gente acabou de fazer, de tu mesmo voltando no tempo para te dar um conselho e você negando aquele conselho? É mais ou menos esse conflito de geração que existe hoje dentro da comunidade cristã, que existe hoje dentro da igreja. Você precisa entender que gerações diferentes estão ali congregando juntas. Por exemplo, dentro da nossa comunidade hoje, a gente tem a geração dos baby boomers, né? Que são aquela galera que nasceu ali próximo da Segunda Guerra Mundial, próximo da explosão da bomba atômica, né? E essa galera é uma galera que cresceu, e você precisa entender isso, precisa entender como o caráter, como a personalidade dessa pessoa foi formada, qual era o contexto geral que estava acontecendo ali. Essa é uma galera que cresceu ali com os pais morrendo muito cedo, porque a expectativa de vida era muito baixa, ou nesse âmbito de guerra, de dificuldade de alimento. Ou seja, era uma galera que sente muita falta dos pais porque conviveu muito pouco com eles, então as tomadas de decisões deles vão ser muito baseadas nisso, na tradição. Eu vou fazer isso porque meu pai fazia, vou fazer isso porque minha mãe fazia, vou fazer isso porque foi assim que eu fui ensinado, então eu respeito as tradições. Essa galera, os baby boomers, a galera que hoje já tem mais de 60 anos, essa é uma galera que eles têm um apego muito grande com as tradições, mas não é maldade no coração. Não é, jovem, a tentativa deles de bater de frente contigo, é porque isso faz parte de como foi formado o caráter dele, era o contexto
quando eles eram jovens, esse era o contexto deles. Então, isso molda muito a tomada de decisão, molda muito as tomadas de decisões deles. E a gente precisa entender isso. Depois deles, a gente tem a geração X, que é a geração dos meus pais. Pais, beijos, amo vocês. Mas essa é uma geração que, por causa da geração anterior, que tinha aquela dificuldade de sentir falta das pessoas, todo mundo morrer, eles tomam uma decisão, então agora vamos ter muito menino, vamos botar menino no mundo. É ou não é? Meus pais, os dois, têm um monte de irmão. Os dois têm muitos irmãos dos lados. É a galera que tem muito irmão, a galera que a família é grande. E por causa da família ser grande, passaram muita dificuldade na infância. Tiveram que dividir brinquedo, tiveram que dividir roupa, tiveram que dividir quarto com, 60 irmãos. Obviamente é um número exagerado. Mas aí eles querem sair de casa, eles querem buscar os próprios sonhos e o trabalho é que edifica. É o trabalho que edifica, é o trabalho que dá essa possibilidade, é o estudo que traz essa possibilidade. Por isso que a tua mãe e o teu pai te falam, menino estuda, menino trabalha, que é isso que é o teu futuro, já vai fazer o quê quando chegar na época do vestibular? Porque foi assim que foi moldado para eles, era assim que eles acreditaram, foi assim que a sociedade funcionava na época deles. É uma época onde a mulher agora conquista os direitos e ela pode trabalhar fora, né? A mulher agora conquista os direitos civis, ou seja, tanto os homens como as mulheres saem para trabalhar muito e o trabalho edifica. E eles trazem essa formação para dentro da comunidade. É por isso que tem uma galera que chega assim, olha, tu que entrou aqui agora na igreja, vamos servir, que o trabalho para Deus é que edifica. Vamos ajudar no louvor, vamos ajudar na recepção. Meu filho, você que chegou aqui agora, vamos ajudar aqui no Ministério da Intercessão, te dar uns nomes aqui do pessoal para tu orar. É assim que eles pensam, é assim que foi... Isso, gente, estou falando de uma forma geral, tá? É assim que foi moldado o caráter deles. E aí chega a próxima geração, que é a minha geração, a geração mais linda, a geração eleita, amém? A geração Z. A gente passa agora pouco tempo com os nossos pais, porque lembre-se, eles estão trabalhando muito tempo. Não sei se isso aconteceu com você, mas eu passei, na minha infância, mais tempo assistindo televisão do que tendo contato com os meus pais. Nós somos moldados, nosso caráter ele é moldado num âmbito onde a gente tem muito contato com a TV, muito contato com os desenhos animados. E é uma época onde o que pauta ali os desenhos animados é a galera. É Super Amigos, é Liga da Justiça, é o Super Saiyajins, ou seja, você dificilmente vai ter um cantor solo, até a dupla era sertaneja, eram as bandas de forró, ou seja, tudo era muito pautado em amigos, em amizade. Os desenhos eram muito assim, os filmes eram muito assim, vamos junto e tal. E a gente traz isso hoje para a nossa caminhada cristã. É ou não é? Tu não pensa assim, quando não, eu vou se fulano for. Não, ei, tu vai, Paulinha? Bora, eu vou também. Ei, não, bora, se tu for, eu vou. A gente traz isso. Então, se você quer ser atrativo para essa galera, se o culto precisa ser também atrativo para essa galera da minha geração, você não pode chegar e dizer que assistir Rei Leão é coisa do demônio, né? Porque tem mensagem subliminar. Bicho, isso foi o que moldou a nossa infância. Tu vai criar ali um ranço imediato, tu vai criar ali um conflito imediato. Não estou aqui para discutir se existe ou não existe mensagem subliminar nos desenhos e tal, enfim, tudo que é produzido por Hollywood. Mas eu estou aqui para te dizer que Jesus, ele fez esse exercício. Todos os comentaristas sérios da Bíblia concordam que a história do rico e o Lázaro era uma novela da época. Era uma coisa que estava em alta na época, era um conto da época que existia em várias versões, em várias etnias, mas aquilo de morrer e ir para o céu e tal, depois a gente pode até conversar especificamente sobre essa história, mas eles concordam que aquilo era uma novela da época, como se Jesus viesse hoje, em 2021, e ele usasse o Big Brother para fazer um sermão, para introduzir um sermão. Esse é o exercício que Deus te convida quando ele fala, vós sois sal da terra e luz do mundo. Luz, beleza, é quando tem ausência e tal, mas o sal... Minha mãe, que é viciada em MasterChef, ela assiste todas as temporadas e várias vezes, não vai ter nenhum prato no MasterChef onde o sal vai ser o ingrediente principal. Não existe o sal grelhado, né? Não existe o sal ao molho madeira, mas também não vai ter nenhum prato, eu estou falando aqui dos pratos salgados, certo? Que não tenha sal. Todos esses pratos, por mais elaborados que sejam, por mais ingredientes maravilhosos que tenham, sem sal não tem sentido. E a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso aí. Falar só sobre Big Brother vai estar ali, é uma picanha, um pedação de carne, sei lá, mas sem sal, perde o sentido. Então é o sal que dá sentido às outras coisas. A gente pode partir do conhecido para o desconhecido. Era o exercício que Jesus fazia, foi o exercício que Jesus fez, e é um conselho para a gente fazer. Depois da nossa geração, vem a próxima geração, que é a geração Y, que é a geração mais complicada, vamos assim dizer. É a geração que já nasce com o dedo ali, ligado no mundo virtual, já sabe mexer em todas as telas,
tem muito acesso à informação e é a galera que tem que dar opinião sobre tudo. Porque é muito fácil eles darem a opinião deles. Eles têm as redes sociais, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Facebook. Eles querem ser ouvidos, eles querem falar a opinião deles. E se ninguém escutar, eles vão nas redes sociais, porque lá está fácil. Outra coisa, por exemplo, é a turma do imediatismo, é a turma do agora. Para pensar. Eu não sei se você já fez isso, Luan, que está aqui comigo, se você já quis mandar uma cartinha para a Xuxa. Como era na nossa época, pastor Ítalo, para mandar uma cartinha para a Xuxa? A gente escrevia a cartinha, não sei se o pastor fazia isso, né? Enviava para a caixa postal, sei lá, São Paulo, número 20 e tantos, e uma vez por semana, no programa dela, jogavam as cartinhas para cima, ela pegava uma cartinha e lia, e o resto era tudo, dispensava e lá vinha para a próxima semana. Para falar com a Xuxa hoje, eu não sei se você tem interesse de falar com a Xuxa, você pode ir no Instagram da Xuxa, mandar um direct para ela ou comentar numa foto. Pode ser que a interação aconteça, pode ser que não aconteça, mas está muito mais fácil, está muito mais rápido, é muito mais imediato. Então, essa geração está pautada nisso, a gente precisa entender isso. Tá, eu quero deixar claro, como eu falei no começo, eu sou treinador de futebol, me arrisco como missionário, não sou sociólogo, não sou psicólogo. Isso tudo que eu estou falando são maneiras gerais, são pontos específicos. Claro que muito mais coisa moldou essa galera, o caráter dessas pessoas e tal. O contexto social tinha muito mais do que o que eu falei. Só estou te dando exemplos de como as pessoas foram formadas diferentes e agora todas essas gerações estão convivendo dentro de um mesmo ambiente. O Baby Boomer, o X, o Y, Z, a próxima que é os bebês da pandemia, né, que na nossa comunidade tem vários vindo aí. O próximo, inclusive, é o Bernardo, que vai nascer dia 12 de abril, é o que tudo indica. Todas essas gerações estão convivendo juntas num lugar só. E isso parece muita loucura. E você precisa entender que o culto, a adoração a Deus em comunidade, ele tem que ser feito para ser atrativo para todas essas galeras. Todo mundo tem que ser alimentado. Não pode ser um alimento específico e voltado só para os jovens. Quando a gente se reúne em comunidade para adorar o Senhor, tem que ter a parte tradicional para a galera que acredita nas tradições. A gente tem que ter trabalho, todo mundo tem que servir, porque é assim que uma parte... A gente tem que falar da cultura pop, a gente tem que dar opinião e dar oportunidade de voz, de opinião, enfim. São muitos pontos. E parece muita loucura. Parece muita loucura pensar e cogitar essa vida em comunidade. E talvez você pense assim, não, é melhor então nem fazer parte disso. Mas deixa eu te falar. A ideia de Jesus é essa. A ideia de Jesus é que a gente funcione, que a gente sirva e que a gente viva em comunidade. Em Efésios capítulo 4, não precisa abrir tua Bíblia agora, mas tem ali Paulo falando que nós somos o corpo de Jesus, é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, ou seja, todos nós somos membros, todo mundo tem importância, ele quer que todo mundo funcione, ele não quer um corpo sem um braço, ele não quer um corpo sem um dedo. Se a gente, por exemplo, parar para pensar, e talvez esse pensamento tenha passado por ti agora, que olhando para isso tudo parece meio louco, parece meio difícil demais, a gente pode parar para pensar assim, tá, mas eu preciso de igreja? Você precisa de igreja? Eu preciso de igreja? Bom, se for para adorar Jesus, não. A gente pode encontrar e adorar Jesus no nosso lugar secreto, no nosso coração. Se for para ser salvo, para ir para o céu, também não. A gente é salvo mediante a graça e a fé no nosso Senhor Jesus. E para ser salvo, você não precisa de igreja. Mas também, você precisa entender que essa é a vontade de Deus. Não é que você não precisa, mas Ele está te dando um conselho, Ele está te dizendo, filho, é melhor congregar, é melhor estar junto. Por exemplo, você também não precisa de um avião para fazer a travessia do Atlântico, do Oceano Atlântico. Você não precisa de um avião. Você pode fazer a travessia do Atlântico, sei lá, no barco a remo. Parece loucura, né? Fazer a travessia do Atlântico inteiro no barco a remo. Mas sabia que tem um maluco que já fez isso? Procure no Google. Amir Klink, é um brasileiro, ele fez essa loucura 100 dias no mar, no oceano, atravessando o Atlântico a remo. É loucura, ele fez isso. Mas se eu puder escolher, é claro que eu vou preferir fazer essa viagem, eu vou preferir fazê-la no avião. Por mais que seja desconfortável, por mais que tenha uma galera lá dentro que eu não goste, por mais que tenha um outro ali atrapalhando, com certeza vai ser melhor no avião. E quando eu falei para vocês que eu já passei por isso, a gente volta aqui para o grande ponto, o motivo real oficial, que é a questão do relacionamento. Você que está assistindo talvez tenha tido problema com alguém da igreja, com alguém da comunidade, com alguém do seu círculo cristão, e isso te afastou, porque talvez você tenha se decepcionado com alguém, você tenha brigado, aquela pessoa tenha sido, sei lá, rude, dura contigo, ou você discorda muito, enfim, algum problema, algum conflito aconteceu. Quando eu
pensei, quando eu me afastei da comunidade, foi por isso. Foi porque eu tive problema com uma pessoa. E isso só trouxe problemas para mim. É meio clichê o que eu vou falar aqui agora, mas a gente tem que perdoar. A gente já falou várias vezes aqui na comunidade sobre o perdão de Deus. E eu gosto muito da mensagem do Dieguinho, procura aqui no nosso canal no YouTube, em que ele fala muito sobre isso, sobre perdão. E ele traz a passagem do Pai Nosso, né? Naquela passagem do Pai Nosso que fala: perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Então, se você quer que Deus te perdoe dos teus pecados, daquilo que você faz de ruim, daquilo que você sabe, daquilo que te afasta dele, você tem que perdoar aquele irmão da igreja que você brigou, que você discute. Você tem que perdoar ele, porque isso vai fazer mal para ti. E aí eu quero te mostrar que Deus quer que a gente viva em comunidade, que Deus quer que a gente viva em igreja. Abre tua Bíblia agora em Salmos, ou Salmo, né? O Cris me ensinou que é Salmo no singular, né? Um Salmo é no singular. Salmos é o livro de... Salmo capítulo 50, versículo 5. Está escrito assim, nessa linguagem que a gente está lendo aqui, a NVI está assim, ó: ajuntem-se os que me são fiéis, ajuntem-se, congreguem, fiquem juntos, mediante o sacrifício que fizeram aliança comigo. Ou seja, na tua versão pode estar escrito assim: congreguem os que são santos, aqueles que fizeram um pacto, aqueles que fizeram uma aliança. Você fez uma aliança com Jesus? Quando a gente lembrou na semana passada, quando o mundo para, né, teoricamente, para lembrar da aliança, lembrar do pacto sagrado que fez com Jesus, onde Jesus morre para nos salvar, faz o sacrifício, e a gente faz um pacto ali. Ele está dando tudo, em troca a gente dá tudo de volta. Então, se você fez esse pacto, se você é santo, porque santo na Bíblia significa separado para Deus com um propósito, se você é santo, se você fez um pacto, o conselho do salmista aqui, que a gente acredita estar sendo inspirado por Deus, é: ajuntem-se, congreguem entre si, estejam juntos. Essa é a vontade de Deus. Quando você pensar em sair da igreja, quando você pensar assim, não, eu vou... Filipão, eu sei que tu está falando aí, tem até sentido e tal, mas não dá não. Não dá não, para mim é difícil. Pensa o seguinte: se na igreja, se na comunidade, todo mundo fosse igual a você, a igreja seria melhor ou seria pior? Seria um lugar mais fácil ou seria um lugar mais difícil? Eu quero te convidar agora para a gente ir para o último versículo dessa manhã, para você entender que problemas na igreja, problemas na comunidade sempre existiram e sempre vão existir. Não é um problema novo. A gente tem aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 10, a gente vai ler do versículo 22 ao versículo 25. Enquanto você abre na sua Bíblia, quando você procura aí Hebreus capítulo 10, a partir do 22 ao 25, eu quero só te contar o contexto. Paulo está escrevendo aqui para a galera de Hebreus, e a galera estava ali com um debate teológico, né? Ele entende que eles estão com um debate, uma galera pensa diferente sobre o sacrifício de Jesus e tal. Ele não foge da raia, certo? Ele não foge, ele não arrega, ele vai no assunto, ele explica o assunto, ele dá base bíblica sobre o que eles estão discutindo. E depois que ele termina de dar a base bíblica, aí começa no versículo 22, ele dando um conselho para aquela galera, mas que se aplica muito para a gente. Talvez hoje você tenha algum problema com a instituição, de como a instituição lida com algum assunto. O conselho de Paulo, depois de ele dar a base bíblica, depois de vocês... O conselho de Paulo é esse, ó, versículo 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Primeiro passo: se tem um problema, se tem uma dúvida, aproxime o teu coração de Deus com sinceridade e com fé. Tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com uma água pura. Deus pode nos purificar. Deus pode te deixar, se você vai com o coração sincero, com o coração aberto e diz assim: Senhor, eu quero entender esse assunto, eu quero... Vai com o coração puro, vai com o coração aberto, vai com o coração sincero, que Ele vai cuidar. Versículo 23, na sequência. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O segundo conselho é: beleza, vai com o coração aberto para Deus, vai com o coração sincero, pede para Ele te purificar, pede para Ele... Se apega na esperança de que Ele é fiel, de que se você pedir, Ele vai responder, de que Ele vai dar a resposta para o teu coração. E aí Ele te diz, ó, a gente está com um problema aqui na comunidade, a gente está com um problema aqui, a galera está pensando diferente, beleza, vamos com o coração sincero para Deus, vamos confiando que Ele vai dar a resposta. E aí vem o grande conselho nos versículos 24 e 25. A gente precisa se aproximar uns dos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, nos apoiar nas boas ações. E no versículo 25 diz:
não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixe de se congregar. Segundo o costume de alguns, ou seja, já tinha uma galera que por causa da confusão estava saindo, e isso parece muito atual, isso parece 2021. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O conselho de Paulo é, olha, não tem tempo para a gente ficar perdendo com discussão, mas está aqui, a base bíblica para isso. Quer a resposta? Não aceitou essa resposta que eu dei? Quer entender o que é que Deus realmente pensa sobre esse assunto? Como resolver essa parada? Se aproxima de Deus com o coração sincero. Depois que tu fizer isso, lembra, aqui em comunidade é para a gente se aproximar uns dos outros e nos ajudar em amor, nos ajudar nas boas ações. Não deixe de congregar como igreja, assim como é o costume de alguns, mas pelo contrário, se aproximem juntos, porque está se aproximando o tão aguardado dia. A gente vive hoje uma época em que é impossível não pensar que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que está cada vez mais perto de Jesus voltar. E você precisa entender que te separar da comunidade, te separar da igreja, colocar problema entre você e o teu grupo de amigos cristãos, o teu grupo de irmãos cristãos, isso é nada mais do que uma estratégia básica de guerra. Se você já leu A Arte da Guerra, você já escutou pelo menos uma vez na vida essa frase: dividir para conquistar. Essa é a estratégia do inimigo. Ele quer te ver longe do rebanho, ele quer te ver afastado do rebanho, ele quer te ver longe do povo de Deus. Sozinho é muito mais fácil você cair. Sozinho é muito mais fácil você deixar de congregar. Sozinho é muito mais fácil não de congregar, deixar de adorar a Deus, deixar de buscar a Deus. Você não precisa de igreja para ser salvo, mas você precisa de Jesus para ser salvo, é claro. E Ele está te dizendo, Deus está te dizendo, meu filho, congregue. Meu filho, esteja junto. Fica junto. Não dê margem para o inimigo, não dê esse gostinho, não dá esse gostinho para o cão, né? Não deixa a estratégia dele funcionar. Pelo contrário, vamos se apegar uns aos outros, vamos trabalhar o perdão quando precisar trabalhar o perdão, vamos servir quando precisar servir para tornar o culto mais atrativo, vamos entender que ali a comunidade não é para te alimentar, é para alimentar toda uma galera, várias gerações diferentes, e vamos com o coração sincero e aberto para Deus, que Ele vai com certeza te dar a resposta para a gente, porque Ele é fiel. E não se esqueçam, está chegando aguardado o dia. E agora eu queria falar contigo, que você está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo essa mensagem. Se você está afastado de Deus, se você está assistindo esse vídeo, amém por isso. Já é o primeiro passo de Deus cumprir a promessa que eu te falei no começo, que Ele vai te pegar. Ou se você tem alguém na sua família, alguém que você conhece, que hoje está afastado da igreja, que por um problema pessoal com algum membro da igreja ou com a instituição se afastou, e você ora muito por essa pessoa, a promessa também serve para ela, Deus vai pegar ela. Vamos continuar orando por ela. Eu queria te chamar agora para a gente fazer uma oração justamente por isso. Por você que precisa perdoar alguém, ou que precisa ir com o coração aberto para Deus para entender alguma questão, ou para você que está orando por uma pessoa que você quer de volta para os caminhos do Senhor. Eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Feche teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, a gente está aqui agora na Tua presença, para te pedir, Senhor, para te pedir por essas pessoas que não sei qual motivo levaram elas a se afastarem de Ti, não sei qual foi o motivo que levou elas a saírem da igreja, saírem da comunidade. Mas Deus, a gente te pede, Senhor, a gente quer estar junto, lá no céu, nas moradas que o Senhor prometeu pra gente, que tem lá na casa do Seu Pai. Então, Senhor, a gente te pede, envia Teu Espírito Santo, toca nos corações, dá a sabedoria, dá o dom do perdão. Senhor, a gente entrega nas Tuas mãos a vida dessa pessoa, a gente intercede por ela, a gente intercede também pela gente, para que quando os conflitos aconteçam, a gente lembre dessa passagem de Hebreus, a gente lembre dessa passagem de Salmos, e a gente saiba que a Tua vontade é que a gente permaneça unidos como membros, como um só corpo, que a gente permaneça na Tua noiva, a Tua igreja, a igreja de Deus. Senhor, esteja conosco também nesse restante de sábado, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.